Recebemos no estúdio um dos nomes mais influentes da política gasparense nos últimos anos. Chico Anhaia, ex-vereador e figura ativa no MDB de Gaspar. Marcou presença com liderança, participação em decisões importantes e apoio ao governo de Kleber Vandal. Atuou como líder do governo, presidente da Câmara e chefe de gabinete da Prefeitura. Participou de CPIs, comissões e é conhecido por homenagens a quem faz a diferença na cidade de Gaspar. Chico, seja bem-vindo mais uma vez ao Valor Entrevista. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Obrigado pelo convite, Alan. Quero agradecer aqui a oportunidade e vou procurar de todas as formas, com muita transparência, com muita seriedade, responder a todos os questionamentos que venha da sua parte na entrevista. Perfeito. A gente mandou para o ar um stories anunciando que ele estaria aqui e falando o motivo da saída dele do MDB. Esse stories em 24 horas alcançou mais de 1000 pessoas. Está todo mundo curioso, querendo saber o que deu, Chico. Deu treta, não deu treta? E a gente vai hoje esclarecer, conversando com o ex-vereador Chico, também ex-empresário. Para a gente começar o nosso papo é o seguinte: passadas as eleições, a curiosidade minha também, o que o ex-vereador Chico está fazendo agora? Então, Alan, eu sou aposentado pela iniciativa privada desde 2015 e agora, no momento, eu estou curtindo a minha aposentadoria, viajando com a minha família, visitando os meus amigos, participando de encontros, né, nos quais eu tenho muitos amigos que promovem encontros, e a minha vida cotidiana é essa. Fazendo isso tudo que estou falando, em casa, eu gosto de fazer comida, não sei se sou um bom cozinheiro, mas até então, todos os que comem a comida que eu faço, elogio. É isso que eu estou fazendo hoje. Ô Chico, mas tu está com 63 anos, cara, tu é jovem, cara. Então, mas eu sempre costumo dizer, a gente precisa aproveitar e fazer aquilo que a gente gosta de fazer enquanto a gente tem saúde, enquanto a esposa tem saúde, e é isso que eu estou hoje fazendo, né? Aproveitando a grande saúde que eu tenho para que eu possa ter os meus momentos de lazer e fazer realmente aquilo que eu gosto. São quantos filhos, Chico? Eu tenho 2 filhas, a Indianara e a Sayonara, e tenho um neto que é o Caio, que é filho da Indianara. Minhas filhas também têm a vida delas praticamente resolvida, são bem casadas, com os rapazes no qual nós temos o maior carinho. Então, praticamente, a família também é uma questão que eu tenho orgulho que é fato nesse momento resolvido. E de onde é que veio a tua paixão pelo Grêmio, cara? Rapaz, você sabe, ela, que eu sou gremista desde 1968. Essa paixão veio por causa do meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que é muito gremista, ele é daqueles gremista doente, né? E eu acabei pegando o DNA dele. Então, a minha paixão pelo Grêmio é desde 1968. Mas tu é de Gaspar, Chico? Não, Alan, eu não sou de Gaspar. Eu sou natural de Anita Garibaldi. Olha só. É uma cidade que faz divisa com o Rio Grande do Sul, no qual os costumes da minha cidade são praticamente os costumes dos gaúchos, né? Sim. E lá em Anita Garibaldi, hoje aparece um flamenguista, um corintiano, né? Mas lá a paixão é Grêmio Internacional. Claro, tá na fronteira ali, né? Perfeito. E para quem está assistindo a gente, tu veio para Gaspar em que momento da tua vida? Alan, quando eu saí do quartel, em 1982, eu voltei para a minha cidade, porque eu servi em Lages, no 1º Batalhão Ferroviário, e fui para Anita Garibaldi. Anita Garibaldi é uma cidade pequena, não tem muitos empregos, enfim, né? E eu tive muitas dificuldades nesse período.
A minha família lá tinha terras, eu acabei plantando, sendo agricultor, tentei de todas as formas ficar lá, mas infelizmente não deu. E a minha vinda para a região do Vale do Itajaí foi exatamente por esse motivo, buscar novos caminhos, novos rumos e principalmente trabalho. E aí você se encontra na política. Eu vou começar a perguntar a respeito dessa vida política do Chico. Você se orgulha de sua trajetória política, Chico? Olha, eu tenho que me orgulhar, né? Porque você analisa uma situação. Eu não sou natural de Gaspar, né? Só quem leva meu sobrenome aqui em Gaspar é a minha filha, e é um sobrenome totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com as culturas aqui, com sobrenomes alemães, italianos, enfim, os que tem aqui na nossa região. Tenho um irmão que mora aqui, eu tenho um único irmão, né, que mora aqui, e aliás foi ele que me trouxe para Gaspar. Sim. E durante todo esse processo eu consegui realizar algumas coisas na política, né, que seja desenvolver a cidade, desenvolver o meu bairro, sim, enfim. E sempre falo e sempre destaco. Política é uma missão, não é uma profissão. Tanto é que eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, trabalhei na Ceval, trabalhei na Círculo, fui empresário e as questões da minha vida pessoal, financeira, eu adquiri trabalhando, né? Sim. Trabalhando nesse sentido. Então a política para mim é uma missão. E eu acho que diante de tudo o que aconteceu na minha trajetória, eu tenho que me orgulhar porque essa missão me dada, eu acho que ela foi cumprida em grande parte. Quem que te inseriu na política local, cara? São coisas interessantes, isso vem do próprio DNA. Minha mãe gostava muito de política, nunca foi candidata. Legal. Né? Mas eu chegando em Gaspar, eu jogava futebol na época, joguei o amador aqui em Gaspar pelo Ferroviário, né? E acabei ficando uma figura muito conhecida aqui na cidade. E diante do meu trabalho também, na Círculo, conheci muitas pessoas, estava dentro do esporte. Já na própria Círculo, eu também participava de organizações, depois fui para a Ceval, a mesma coisa, né? E daqui a pouco o meu bairro tinha um problema muito sério ali, a mais esquerda, desmoronamento de rios, demais de rio. E nós tínhamos na época uma extração de areia muito feroz ali, entende? E eu acabei me envolvendo por isso, por causa da minha família que morava nas margens, e acabei assumindo a associação de moradores. Foi te inserido. E me inseri, né? E acabei, daqui a pouco, sendo um nome para concorrer às eleições de vereador, porque aquela região ali nunca teve um vereador, né? Sim. A região da Pedro Simon ali, né? E foi isso. Você começou com um partido, é o PR? Não. O meu primeiro partido aqui em Gaspar foi o PPB. Que é o atual PP. Sim. Na época nós tínhamos como governador de Santa Catarina o governador Esperidião Amin, uma figura no qual eu tenho muito respeito e que hoje, como senador, tem feito um grande trabalho por Santa Catarina, né? Então, na época, eu fui e me filiei ao PPB e também diante das pessoas que me conheciam, posso citar aqui o seu Arno Gueder, o próprio Pedro Bornhausen, enfim, né? São pessoas que, o falecido Cuca, né? São pessoas que eu acabei conhecendo e que eu tinha um grande carinho e que pensava igual eles e acabei me filiando ao PPB. E aí você sai desse e vai para o Partido dos Trabalhadores. Diante de toda essa situação, né? Na época, o PT era evidência aqui no Brasil. E eu tenho ideologias, no meu ponto de vista, de centro-direita. Mas eu tinha muito ideologia também de esquerda, mesmo porque eu era introduzido dentro de uma comunidade, na época que era mais esquerda, que não era uma comunidade carente, jamais, mas era uma comunidade que
precisava de lideranças, então eu estava muito junto da comunidade e o PT tem muito disso, né? Sim. Só que no decorrer dos anos o PT mudou muito, né? Não é o PT de hoje, né? E diante daqueles períodos, eu acabei me filiando ao PT em 2003, né? E acabei até sendo líder de governo na época do prefeito Celso Zucchi. E, enfim, e tive essa breve passagem pelo PT, fui candidato a vereador pelo PT, acabei não me elegendo, né? E depois disso acabei saindo da política, fiquei em 2008, 2012, sem ser candidato, enfim. Aí você filia no MDB. Exato, por um convite do prefeito Kleber Vandal. Ah, tá. Né? Para deixar bem claro, foi o prefeito Kleber Vandal que me fez o convite e eu vim acompanhando o trabalho do Vandal, as pessoas que estavam do lado dele e acreditei no projeto. Sim. Ele me convidou, eu na época muita contrariedade por parte da família, não queriam mais que eu me envolvesse com política, mas como eu digo, está no sangue. E eu, como cidadão de Gaspar, também acho que a contribuição da gente faz parte do processo, né? Claro. E acabei aceitando esse desafio. Você vence em 2016. Aí eu ganho a eleição em 2016, com 1.180 votos, uma votação expressiva para o município E de Gaspar. reelege em 2020 também. E juntamente com o prefeito Kleber Vandal, né? Exato. Dentro do governo do prefeito Kleber. Aí vem uma pergunta importante, porque você resolve, em 2024, não participar das eleições. Você resolveu apoiar o que hoje é o vereador Rony. O que aconteceu? Ô Jean, eu sempre penso que a mudança, a novidade, os novos, sempre dá um certo ganho para a comunidade, para a população. Exatamente. Eu já tinha 2 mandatos seguidos, né, de reeleição. Já havia sido vereador em 2001 a 2004 e eu penso que era o momento de a gente dar oportunidade para quem já vinha na fila de espera há muito tempo, e nessa questão era o Rony Miller, no qual eu acabei apoiando. Então, e mesmo você se afastando em 24, você resolve apoiar o Rony e tem êxito, porque ele vence. Perfeitamente. Então, eu vou relembrar aqui uma fala do finado Oswaldo Schneider. Grande Paca. O Paca. Paca sempre dizia que se eleger era difícil, se reeleger também era difícil, mas eleger o seu sucessor é difícil, é mais difícil ainda, é muito mais difícil. E eu tive êxito com o apoio ao Rony e a gente espera aí que ele lá na Câmara faça um trabalho que tenha o merecimento do meu apoio. Ainda nas eleições municipais, aí vem a pergunta, que é uma pergunta interessante também. O MDB, ele errou a estratégia nas eleições de 2024? Bem, o que eu posso te dizer que talvez não foi erro de estratégia. Nós que estávamos nos bastidores e que tínhamos convicção que a eleição de 2024, 2023, era o momento de nós darmos espaço às nossas parcerias. Nós elegemos o Kleber prefeito em 2016 com o apoio do PP, o vice foi o Lu, e depois, em 2020, elegemos o Kleber com o apoio do PP e com o vice Marcelo do PSD. Tá. Então, nós entendemos que seria o momento do PP ser o cabeça de chapa. Se isso é erro de estratégia, a gente não sabe, o futuro nos disse que foi. Mas
Diante disso, nós, o MDB, no qual eu fazia parte, cumpriu aquilo que houve nos bastidores. O que foi acordado. E que deve ser, exatamente, foi acordado. E que eu acho que é isso que tem que existir na política. Né? O que é acordado, eu acho que tem que ser cumprido. Nós tínhamos bons candidatos para ser o cabeça de chapa, né, no MDB, tanto é que na época a gente apostava no vereador Júnior Orstins, no próprio Ciro Quintino, que colocou o nome dele à disposição, mas também entendíamos que o nome do Marcelo, do nosso vice, era um nome forte para concorrer. Como falei, não teve êxitos por vários aspectos, por várias questões, que eu não vou comentar aqui, porque senão a entrevista se torna muito longa, né? Mas a gente acredita que nós fizemos a nossa parte. O governo do Kleber, o próprio MDB, né? O próprio prefeito Kleber, que sempre eu penso que honrou com os seus compromissos, eu acho que a gente fez a estratégia correta. Perfeito. Pessoal, a gente está conversando com o Chico, ele é um político conhecido aqui na cidade de Gaspar, que está aqui no estúdio nos dando essa entrevista, nos concedendo essa entrevista. A gente vai para o nosso segundo bloco, e no segundo bloco eu quero saber o motivo da saída do Chico, do MDB, que foi anunciado esta semana. Tá gostando do papo, Chico? Tá bom, tá de ótimo. boa? Tá ótimo. É sempre muito agradável conversar com o Chico, ele que conhece muito bem aí a nossa cidade, já atuou, já fez muito por ela também. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado. Para você que é nosso patrocinador, obrigado de coração, fazer parte aqui da nossa TV de patrocinadores e todas as nossas estratégias aqui nas redes sociais. Não saia daí, já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Então deixa aquele like, compartilhe e comente. Faça parte dessa comunidade maravilhosa do Valor Entrevista, que já tem 8 anos de história e mais de 1000 vídeos produzidos. Te aguardo aqui. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional aqui com o ex-vereador Chico, que veio justamente para responder a uma pergunta que eu vou fazer agora. Qual foi o motivo de sua saída do MDB de Gaspar? Pois bem, Alan, eu vou aqui responder com uma resposta curta, né? Breve, vamos dizer assim. Qual o motivo? O que eu posso dizer? Eu estive no MDB pelo prazo de praticamente 12 anos, né? Fui convidado na época pelo prefeito Kleber, no qual tinha um projeto muito bom para a cidade, e no qual eu me inseria nesse projeto. Agora, eu já não concorri em 2024, estava ainda na executiva do MDB, e tivemos uma eleição para eleger um novo diretório e um novo presidente para o MDB. Eu fazia parte de uma chapa e tínhamos também pensamentos futuros, essa chapa, para um projeto de governar novamente o município de Gaspar. Não tivemos êxito na eleição, foi conduzido à presidência do MDB o vereador Ciro Quintino, democraticamente, justo, fez mais votos e se elegeu. Para mim, está tudo certo, não tem nada errado. Tá? Só que o Ciro tem um projeto futuro para a cidade, no MDB, no qual eu não estou inserido e também não vem de acordo com os meus pensamentos. Mesmo porque, durante toda a minha trajetória dentro do partido MDB, a minha situação com o Ciro sempre foi uma situação de amizade, né, mas nunca
a gente comungou politicamente pela mesma trajetória. Então, no meu entendimento, para que ficar no MDB com um projeto futuro daquilo que eu não estarei inserido por causa das minhas convicções? Então, não vi que era o momento de sair. Comuniquei todos aqueles que tiveram grande importância para mim dentro do MDB, principalmente o ex-prefeito Kleber Vandal, no qual eu tenho maior apreço, maior afeição e o maior respeito. E me desfiliei do partido para que daqui a pouco, lá na frente, a gente siga um outro caminho. Perfeito. Deixa eu te perguntar, a nossa pauta aqui, pessoal, ela foi toda montada com as perguntas que vieram ali pelo Instagram. Então a gente só organizou, muitas coisas a gente não pode perguntar, porque vieram muitas coisas assim, cabeludas, perguntas assim que não dá para fazer em vídeo, o nosso vídeo seria cancelado, enfim. Mas teve uma que me chamou a atenção, que o nosso seguidor mandou pra gente. O Alan, pergunta do Chico, teve treta com o Ciro? Não teve treta com o Ciro. O Ciro sabe que nós sempre nos respeitamos, né? Quando ele estava com a pré-candidatura a prefeito da cidade de Gaspar pelo MDB, eu fui um dos parceiros do Ciro. Eu levei ele em vários locais que eu frequentava, né? Porque eu sou time, né? Eu sou time, eu visto a camisa, né? Indiferente de quem esteja à frente disso. Então, pessoal, não houve treta com o Ciro. Eu e o Ciro nos damos muito bem lá fora. Não temos o mesmo perfil político, não comungamos das mesmas ideias políticas, mas como pessoa a gente se dá muito bem. Perfeito. Uma outra coisa que veio de um seguidor também da gente, Alan, pergunta para ele, porque muita gente chama ele de melancia. Você é centro-direita, você é esquerda, você já esteve lá do lado do Partido dos Trabalhadores e hoje você sai do MDB. E aí, o que responder? Uma boa pergunta, né? Eu considero esta palavra melancia uma palavra que não cabe no meu vocabulário para a minha pessoa. E vou falar por quê. Melancia, do meu ponto de vista, é aquele cidadão político que faz parte de um projeto e que, no decorrer daquele projeto, ele vai para outro lado, pensando que lá no futuro, diante do outro projeto que ele pode se tornar um poderoso lá dentro. Então, isso não aconteceu comigo, nunca vai acontecer. Eu estive no PPB, na época o nosso candidato foi Francisco Ostins, eu apoiei, briguei desde o começo até o fim. Estive nas fileiras do PT, na segunda vez que o prefeito Celso Zucco foi candidato, e também não fugi. Inclusive, foi a única eleição que eu perdi para vereador. Foi aquela, mas eu estive junto com o Celso até o último momento e, juntamente com as fileiras do PT da época, eu também, a gente chorou junto. Aí depois me afastei da política, eu me afastei. E aí, após um projeto com Kleber Vandal, ele não era prefeito, tá? Num projeto com ele, em 2016, nós estivemos juntos, trabalhei com ele, ganhamos a eleição, eu me elegi e bola que segue. Em 2020 foi a mesma coisa, né, Alan? Eu fui candidato a vereador, me elegi de novo, junto com o Celso, e estive até o último dia de mandato juntamente com ele e defendendo o governo dele na Câmara de Vereadores e batendo muito de frente com a oposição. Então, eu não me considero essa palavra melancia, mas as pessoas podem entenderem aquilo que quiserem, né?
Todo mundo tem o direito de opinar. Então, isso não. Agora, quando a pergunta vem se eu sou de esquerda ou sou de direita, eu me considero uma pessoa de centro, né? De centro-direita. Né? Por quê? Porque eu defendo família, que é um dos programas principais da direita, tá? Em contrapartida, existem vários programas de governo de esquerda que eu também me incluo. Por exemplo, que eu tenho mais respeito são com as pessoas trans, com os homossexuais, enfim, com a raça, enfim, com várias situações que a esquerda defende, e eu acho que eu também, como ser humano e como político, também defendo. Mas eu me considero mais de centro-direita, mesmo porque eu nasci dentro de um partido de direita. A minha família sempre foi da antiga Arena, né? Entende? Eu nasci lá, né? Mas eu me considero mais de centro-direita. Consciência tranquila, né? A minha consciência é tranquila. Para a gente fechar, claro que eu não posso deixar o Chico sair daqui sem fazer essa pergunta. E agora, para onde o Chico vai? Eu vou te dar as opções. PL, volta para o PT, PP ou Partido Novo? Pô, essa pergunta aí é bem coerente, vamos dizer assim. Ô Alan, a princípio a gente vai ficar um tempo fora do eixo político, né? Vamos conduzir mais a nossa vida pessoal. Eu já venho vivendo isso, né, com a minha família, com os meus amigos. Eu acho que eu estou hoje com 63 anos, ainda tenho muita lenha para queimar, né? Conhecimento a gente tem, experiência, né? Experiência, tá? Mas nesse momento eu vou dar um tempo, né? Vou ver alguns projetos que possam acontecer aí no futuro, né? Não posso te dizer que não voltarei à política, porque eu fui vereador por 3 mandatos, Sim. Assumi a prefeitura de Gaspar como prefeito em exercício, fui presidente da Câmara, então está no sangue, está no meu DNA, né? Tá. Mas a princípio a gente vai conduzir assim, mais na moita, como, né, falar uma palavra assim mais simples, né? Eu vou acrescentar aqui, porque ano que vem tem eleição. E um dos principais amigos políticos do Chico é o ex-prefeito Kleber. E ele tem tudo para ser pré-candidato ao Legislativo de Santa Catarina. Então, tu volta ao cenário político com certeza apoiando. Eu sempre tenho dito para os amigos mais próximos, e agora aqui para você nessa entrevista, que é público e notório. Se o Kleber optar por ser candidato a deputado estadual, né, comigo ele pode contar. Não. Ele sabe disso, não precisa nem ir lá na minha casa. Chico, vou estar na rua, vou pegar a bandeira, vou pedir voto para ele, enfim. Por quê? Porque eu considero o Vandal um político que pode nos dar muito ainda para a cidade de Gaspar, para o estado de Santa Catarina, tá? Ele tem experiência, é um jovem ainda, né? Então, essa questão, sim, se o ex-prefeito Kleber vir a ser candidato a qualquer situação, deputado estadual, deputado federal, enfim, eu estarei junto com ele. Fidelidade. Perfeito. Pessoal, Chico, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no Valor Entrevista. Foi um papo esclarecedor. Foi uma entrevista aguardada bastante. Logo depois que você anunciou a saída do MDB, todo mundo ficou querendo saber o que deu, se deu treta com Ciro, se não deu treta, como é que está o partido, enfim. Vocês tiveram a oportunidade de ouvir da própria boca do Chico o que aconteceu. Aproveita a lente do Valor Entrevista, fica à vontade, manda um recado às pessoas que você ama. O Alan,
princípio, agradecer a você, ao Valor Entrevista, por esta oportunidade. Eu já citei lá no início da entrevista, mas quero novamente reforçar isso, né? Agradecer ao MDB pela oportunidade que me deu em estar nas suas fileiras, a todos os meus eleitores, pessoas que estiveram comigo no decorrer político, né? Sim. Tá? Eu não vou citar nomes porque são muitos, né? São muitos, e eu posso cometer o pecado de deixar de citar alguns. Enfim, agradecer a minha família, a Cláudia, a Yanara, a Sayonara, aos meus genros, né? O Amarildo, o Ailton, que hoje compõe a nossa família, né? Por ter me acompanhado nessa missão, que é a missão política. Então, o meu agradecimento, e principalmente, Alan, ao povo de Gaspar, que me deu a oportunidade de representá-los na Câmara de Vereadores por 3 mandatos. Isto é fundamental e isto eu nunca vou esquecer e vou levar para a minha vida eterna. Perfeito. Chico, muito Valeu, obrigado. Que Deus te abençoe, que você continue prosperando, seguindo a sua vida e, claro, apoiando essa cidade maravilhosa, porque a gente precisa de liderança, pessoas que conhecem, que estão aí inseridos na política local. E você, gostou do vídeo? Se quiser saber mais sobre política local e histórias que fazem a diferença em Gaspar, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo com seus amigos e se inscreva em nosso canal no YouTube. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço.